Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. O responsório de hoje está no Salmo 144. O Senhor é muito bom para com todos. O responsório serve também para nortear a reflexão da homilia. Então, dentro da homilia, nós vamos encontrar alguma coisa com referência ao Senhor é muito bom para com todos. Né? Quero exaltar-vos ao meu Rei, bendizer o vosso nome, século por século, todos os dias haverei de bendizer-vos. Então, esse é o norte da homilia de hoje. Reflexão do dia 12 de setembro de 2023, 23ª semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, ou festa do dia, Santíssimo Nome de Maria. Esta festa, ela toma volume no século VI e veja que a igreja, apesar de ser uma festa que durante muitos anos, desde os primeiros séculos, tem uma expressão já dentro da atividade da vida cristã, mas a igreja demora 6 séculos para autorizar esta devoção de forma comum na igreja, assim mesmo cheia de restrições, de orientação. Esse zelo apostólico que a igreja tem está baseado, essa festa, o Santíssimo Nome de Maria, quando Jesus fala: mulher, eis aí teu filho, eis aí, filho, eis aí tua mãe. Então, esta doação que ele faz de sua mãe à igreja, e a igreja então acolhe Maria e todo o poder que tem este nome, né? É aquela que pisa a cabeça da serpente, é aquela que para a serpente, conforme o Apocalipse, ela para, diante daquela que está para dar luz. Então, este poder que a mãe de Jesus, Maria, tem sobre o demônio, que tenta os filhos de Deus. O culto difundiu-se ao longo dos séculos por toda a igreja. E os papas foram conduzindo e enriquecendo esta devoção com as indulgências, por exemplo, que já se faziam presente no século XII, para fortalecer o culto ligado à mãe de Jesus. Primeira leitura está em Colossenses, capítulo 2, de 6 a 15. Irmãos, é assim como aceitastes a Cristo Jesus como Senhor, assim continuai a guiar-vos por Ele. Então não é só aceitar com o intelecto, com a alma, com o espírito. Agora, é deixar-nos conduzir por Cristo, enraizado neles e edificados sobre Ele, apoiados na fé que vos foi ensinada, dando-lhes muitas ações de graça. Então, é interessante esse aconselhamento do apóstolo à igreja de Colosso, porque a igreja ela não pode estar enraizada só em normas, direitos, né? Não é assim que se evangeliza. Nós devemos evangelizar na dimensão de Cristo, perdoar na dimensão de Cristo, acolher na dimensão de Cristo. A lei pela lei, ela escraviza e ela mata, até os dias de hoje. Então nós temos que ter esse olhar misericordioso para com o irmão, para também acolher esse irmão, essa irmã, na dimensão de Cristo. Está disposto ao perdão, está disposto ao acolhimento na dimensão de Cristo. Está alerta para que ninguém vos enrede com uma filosofia e com uma doutrina falsa, baseando-se em tradição humana e remontando as forças elementares do mundo, sem se fundamentar em Cristo. Cuidado com os arreios, aquele freio que coloca no cavalo. Então, cuidado, para que a gente não seja conduzido a filosofia e doutrinas meramente humanas. Nosso fundamento deve estar em Cristo Jesus.
pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É o próprio Deus que se fez homem. Então, o projeto ideal do homem e da mulher está em Cristo. Foi na visão de Cristo que Deus falou: minha imagem e minha semelhança. Então, dele também vós estáis repletos do Espírito Santo, porque nele vós também recebeste uma circuncisão, não feita por mão humana, mas uma circuncisão que é de Cristo, pela qual renunciais ao corpo perecível. Porque na cultura hebraica, a circuncisão que era feita, principalmente no devoto masculino, né? Ele, quando fazia circuncisão, aquele era um símbolo de que ele morrera para aquele mundo e que a sua vida estava em Deus, o seu Senhor. Então, nós também no batismo recebemos uma circuncisão, mas é em Cristo. Quando eu aceito Cristo, eu morro para o mundo. Sempre lembrando assim, né? Que a fé exige isso de nós. Um pé na razão, outro pé na fé. Porque a gente tem que ter a consciência, nós estamos neste mundo. Temos responsabilidades como cidadãos, como pai, como mãe, como empregado, como patrão, como empresário, ou qualquer outra atividade, como profissional. E essas responsabilidades de cidadãos, nós devemos nos comportar nesse mundo e viver nesse mundo a vida secular. Nós temos que viver com responsabilidade. Mas o sentido verdadeiro da vida está em Cristo, está em Jesus. Viver esse mundo temporal, aguardando a verdadeira vida que está em Jesus Cristo. Aí continua o texto. Versículo 12. Com Cristo fostes sepultado no batismo, com ele também fostes ressuscitado por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ora, a confissão de fé fala que ele desceu à mansão dos mortos. Então veja que Jesus, na mansão dos mortos, que é nos infernos, ele ressuscita. E Jesus ressuscitou de forma gloriosa. Aonde que ele ressuscita? Na mansão dos mortos. Para resgatar aquelas almas perdidas, para resgatar aqueles que ainda morreram na ilusão, né, desta vida temporal, ainda assim como se fosse a última misericórdia. É o que aconteceu na crucificação de Jesus. Aquele que foi crucificado à sua esquerda, o péssimo ladrão, né, ele zombava de Jesus. Aquele que fora crucificado ali à sua direita. Então, entre aspas, o bom ladrão, porque eu não consigo enxergar bondade num ladrão, né? Ladrão prejudica as pessoas, mas ele reconhece ali na hora da sua morte o poder de Jesus Cristo e pede a Jesus: lembra de mim no teu reino. E Jesus fala para ele: ainda hoje entrarás comigo no meu reino. Então, nós temos aí o primeiro santo canonizado pela igreja, né? Que é São Dimas, que foi o próprio Cristo que colocou ele lá, né? Na condição de salvo. Então é isso que Jesus foi fazer na mansão dos mortos. Ele ressuscita ali, aí perdoa Adão, perdoa Eva, né, que morreram no pecado. E quantas gerações morreram no pecado? E quantos mais nós, na nossa geração hoje, alguns de nós estamos morrendo no pecado, né? Mas aonde que nós vamos encontrar na nossa morte o Cristo? Ele que ressuscitou em glória. Se ele ressuscitou em glória, então ele não tem mais, ele não está mais preso ao tempo cronológico. Não existe mais segundo, dia, ano para Jesus. Ele continua, ele sempre está em todo lugar, em todo momento, em qualquer lugar. Então ele continua também na mansão dos mortos, com todo o seu poder de honra de o Senhor glorioso, pronto a nos perdoar. Então aquela alma também que morre, ela pode também receber como uma última misericórdia. Mas muitos, a maioria que morrem no pecado, não desejam mais, porque já morreram sem esperança. Ora, vós, agora vem o versículo 13. Então, do isso que eu estou te falando, às vezes você fala: eu não acredito nisso. Então vamos ver o que está escrito aqui no capítulo 13 de Colossenses, capítulo 2, de 6 a 15. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados. Então, assim, quem morre no pecado já morre morto mesmo, a morte definitiva.
E vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo. E a todos nós perdoou os pecados. Aí, versículo 14. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele, Cristo, a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Então, Cristo, quando desce a mansão dos mortos e ressuscita, ele resgata da mão de Satanás o documento que nos culpava, que nos condenava eternamente. E ele rasga, ele cancela e pregou em sua cruz. Ele despojou as autoridades e os poderes sobre-humanos e os expôs publicamente em espetáculo, levando-os em cortejo triunfal. Então está aqui Colossenses capítulo de 13 a 15, que retrata para nós essa cena de Jesus, então, que na sua ressurreição nos dá também a oportunidade de também sermos ressuscitados com o Senhor. Porque o documento que nos condenava, o Senhor Cristo, com sua morte, morte de cruz, ele resgata então da mão de Satanás, que não tem mais como nos condenar. Por isso que quando vivemos o nosso batismo e morremos com o nosso batismo, firmes na proposta da ressurreição, encontraremos o Senhor ressuscitado. É Ele que nos acolhe. A importância também da festa de hoje, o nome de Maria, o Santíssimo Nome de Maria. Então, temos certeza, nós oramos isso sempre, né? Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Então, Jesus reza. Nós devemos rezar também. O Senhor subiu à montanha para rezar. Todas as vezes que ele tinha que tomar uma decisão, ele subia, orava, né? E diante do Pai tomava a sua decisão. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos. Então, eram vários discípulos. E escolheu, dentre aquela quantidade de discípulos, 12 dentre eles, os quais deu os nomes dos apóstolos. Então, agora vocês não são mais discípulos. Sobre vocês agora tem um apostolado, né? Que são seguidores, são um apostolado. Aqueles que mostram o caminho. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, foi o primeiro. E o seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, e Judas, o filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curado de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor é muito bom para com todos. Viu o Salmo 144, no responsório? Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. E assim o Evangelho de hoje nos traz o Cristo que assim que convoca os apóstolos, aí surge a igreja, né? Ele já desce da montanha e vai atender os doentes, já vai atender aquelas pessoas atormentadas por maus espíritos. A multidão toda procurava tocar em Jesus, a importância da igreja. Isso nós temos que mostrar. Aquele que perdoa, aquele que aceita, que acolhe, porque uma força saía dele. E essa força tem que sair da igreja também pelo Espírito Santo. Por isso queremos louvar a Deus e pedir agora pelo Papa, pelos bispos, pelo nosso pároco, pelos padres auxiliares, por todos aqueles que compõem a força eclesial da nossa igreja e também por todos os leigos
consagrados ou não, que estão agora a serviço do Evangelho. Então você que está à frente de um serviço, de um movimento, de uma pastoral na igreja, que sua vida seja glorificada, abençoada, que sua vida seja assistida pelo nosso Senhor, porque a mesma força que sai da igreja, ela também te alcança e produz em sua casa justiça e paz da vinda do Senhor. Por isso glorificamos a Deus pela nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana e invocamos agora o nome do Senhor Jesus sobre todos nós. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você também um evangelizador, um profeta do Senhor, um justo do Senhor. E a palavra fala que a graça é derramada sobre um profeta, a graça é derramada sobre o justo. Quando você multiplica em suas redes sociais essa pregação, você está em busca de restaurar corações perdidos, aprofundados nesse vale de lágrimas, nesse vale de sofrimento. Ajude a resgatar uma alma e receba hoje ainda a graça do Senhor. São belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.